crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Nossa rotina: correção da tarefa, estudaremos língua portuguesa, páginas 260 a 264, exercício 1 a 8, páginas 265 a 267, exercícios 14 a 17, páginas 270 e 271. Geografia, páginas 398 a 401, exercício 1 a 4, páginas 402 a 404. Correção dos exercícios e após aula de inglês às 10h40 pelo Zoom com a professora Simone. Não se esqueçam de realizar a avaliação de ciências sociais no formulário online. Na aula de hoje, iremos falar sobre acentuação de paroxítonas, página 260. Vivemos em um planeta cheio de recursos que nos ajudam a viver bem. Muita água, terras férteis, temperaturas que permitem nossa sobrevivência. No entanto, para que continuemos sobrevivendo, é preciso que comecemos a cuidar dele com mais atenção. Na imagem abaixo, podemos observar pessoas que estão limpando um espaço público. Elas estão recolhendo lixos que deveriam ser descartados em um local adequado. Se não mudarmos alguns de nossos hábitos, como o desmatamento e a geração excessiva de lixo, comentamos sobre isso nas aulas anteriores, que o desmatamento é a retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma região. Em alguns anos, talvez, não seja viável que a Terra nos forneça essas possibilidades de sobrevivência. Em razão disso, é preciso que exercitemos a nossa resistência. Como espécie, temos que cuidar da nossa casa para que ela continue sendo o lar das futuras gerações. Aqueles que hoje são jovens, aqueles que acabaram de nascer, aqueles que ainda vão chegar. Resistência é o ato ou efeito de resistir. Segundo o dicionário, uma das definições de resistir é agir na defesa ou proteção de si mesmo ou de algo seu. Algumas atitudes que nós podemos ter para ajudar a cuidar do nosso meio ambiente, nosso planeta, ou seja, da nossa casa, são ações simples do nosso cotidiano, como preservar as árvores, descartar o lixo em local adequado, reutilizar, reaproveitar e reciclar tudo o que for possível, reduzir o consumo de água e energia elétrica e comprar apenas o que for necessário. É possível, sim, vivermos em harmonia com a natureza. Leia o texto a seguir e descubra os riscos que corre o planeta Terra, nosso lar, e o que podemos fazer para agir em sua defesa. A Terra alcançou seu limite no uso de recursos renováveis para 2018. De acordo com a Global Footprint Network, uma organização não governamental de pesquisa ambiental, a Terra alcançou hoje, dia 1º de agosto, o Overshoot Day, Dia da Sobrecarga, em português. Isso significa que todos os recursos renováveis que o planeta pode oferecer durante o ano já foram usados. Todos os peixes foram pescados, todas as árvores desmatadas e todo o dióxido de carbono, que é um gás essencial para a vida no planeta Terra, pois ele é um dos compostos essenciais para a realização da fotossíntese nas nossas florestas,
já foi emitido. Esse fato não quer dizer que não existem mais peixes no mar ou que todas as árvores do mundo foram derrubadas, mas que, ao fim de 2018, teremos menos peixes e árvores do que no começo do ano. Todos os recursos renováveis utilizados a partir do dia da sobrecarga não serão repostos até o fim do ano. Ou seja, se 5 litros de água forem retirados de um lago entre 1º de agosto e 31 de dezembro, esse lago terá 5 litros de água a menos no fim de 2018. De acordo com a organização, precisaríamos de 1,7 planeta Terra para que todos os recursos pudessem ser renovados até o fim do ano, o mesmo que a Terra inteira e mais 70% dela. Assim, não ficaríamos em dívida com o meio ambiente. Esse foi o tempo mais curto em que já esgotamos nossos recursos desde que o cálculo começou a ser feito em 1970, quando a data da sobrecarga aconteceu no dia 29 de dezembro. A data vem de cálculos mundiais, mas é possível saber qual seria o dia da sobrecarga se o planeta inteiro vivesse como o Brasil, por exemplo. Nesse caso, os recursos renováveis teriam se esgotado em 19 de julho. O país com o pior resultado é o Catar, com o dia da sobrecarga em 9 de fevereiro. Já o melhor país é o Vietnã, que moveria a data para o dia 21 de dezembro. Esses dados têm base na pegada ecológica e na biocapacidade dos países, mas podem se referir a cidades e até ao mundo inteiro. Recursos renováveis, entenda pegada ecológica e biocapacidade. Então, agora nós vamos retomar o que nós já vimos a respeito do que são recursos renováveis, pegada ecológica e biocapacidade. Mas antes precisamos retomar o que são recursos naturais. Os recursos naturais, eles são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minérios, o ar, os animais, os vegetais e que são utilizados pelo homem com a finalidade de desenvolver as mais variadas atividades. Os nossos recursos naturais, então, eles irão se dividir em recursos renováveis e os não renováveis. Quando nós falamos de recursos renováveis, falamos de recursos que podem ser recolocados na natureza, assim como quando o homem retira da natureza os vegetais para sua alimentação. Deve plantar novos vegetais para nova retirada, sem deixar faltar para sua alimentação. Se retirar árvores para a fabricação de móveis, utensílios e lenha, o homem deve preocupar-se em realizar novas plantações e não usufruir daquelas que já existem. Então, recursos renováveis são aqueles necessários ao ser humano, mas que podem ser regenerar, ou seja, repostos, e assim não se esgotar. Árvores, animais, água e até a luz do sol são exemplos de recursos que, com uso consciente, estarão sempre presentes. Exemplos agora de recursos não renováveis, que são aqueles que, uma vez retirado do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, como, por exemplo, o petróleo e ouro, que mesmo se usados com moderação, existem uma quantidade fixa e um dia não vão mais estar disponíveis na natureza. A pegada ecológica mede a quantidade de recursos renováveis, aqueles que podem ser repostos, utilizada por uma pessoa, uma cidade ou até um país. Você pode calcular sua própria pegada ecológica no site do COC, respondendo a perguntas relacionadas, por exemplo, a quantidade de carne que come por semana e a frequência com que usa carro ou transporte público. Já a capacidade
Já a biocapacidade não pode ser individual, pois ela mede a área ativa de produção de recursos naturais de um lugar. Por exemplo, quantas áreas florestais ou destinadas à agricultura existem em um país? Por que o dia da sobrecarga acontece cada vez mais cedo? Como podemos ajudar? O consumo excessivo é um dos principais fatores na pegada ecológica mundial, principalmente quando se trata do desperdício de alimentos. Atualmente, um terço de toda a comida do mundo vai para o lixo. No site do COC existe uma lista de várias ações que podem ajudar a mudar o dia da sobrecarga para o mais tarde possível. Dois bons exemplos são evitar alimentos com agrotóxicos e não jogar lixo no chão. Jornal Joca, 1º de agosto de 2018. Disponível no site do COC, o acesso foi em outubro de 2018. Você certamente já sabe que determinadas palavras recebem acento agudo ou circunflexo, e outras tantas não são acentuadas. O texto que você acabou de ler tem exemplos dessas palavras, mas você já parou para pensar sobre o que determina quando e de que modo a acentuação ocorre? Observe as seguintes palavras extraídas do texto: ambiental, possível. Apesar de ambas, ou seja, das duas palavras terminarem com L, apenas uma delas recebe acento. Por que você acha que isso acontece? Para compreender melhor essa diferença, preste atenção à sílaba tônica de cada palavra. O que é, quarto ano, a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que eu pronuncio com maior intensidade ou com maior força de uma palavra. No caso de ambiental, a sílaba tônica é tal. Portanto, essa palavra é oxítona. Palavras oxítonas possuem a última sílaba tônica. Já em possível, a sílaba mais forte é si. Assim, a palavra é paroxítona. Palavras paroxítonas possuem a penúltima sílaba tônica. Dessa observação, podemos extrair uma primeira regra relacionada à acentuação. Paroxítonas terminadas em L são sempre acentuadas. Então, quarto ano, todas as palavras que forem paroxítonas terminadas em L são sempre acentuadas, ou seja, palavras paroxítonas possuem a penúltima sílaba tônica, terminadas em L são acentuadas. Veja outros exemplos de paroxítonas com essa terminação. Quando eu pronuncio a palavra amável, qual é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade? É a sílaba má. Ela é a penúltima sílaba. E a palavra está terminada em L, por isso ela recebe acento. A mesma coisa ocorre com a palavra cônsul. Qual é a sílaba que eu pronuncio com maior intensidade? Com. Ela é a penúltima sílaba tônica, terminada em L, também possui acento. E assim com as palavras dócil, fácil e réptil. Agora, leia em voz alta esta palavra da maneira como está escrita, prestando atenção à falta de acento que há nela. Açúcar. Se ao ler esse vocábulo, ou seja, esta palavra, você considerou de fato a falta de acento, a sílaba pronunciada de modo mais forte foi a última, car. No entanto, tal palavra é paroxítona. Para isso ficar evidente a quem não conhece esse vocábulo, é fundamental colocar o acento agudo na sílaba su. Portanto, a escrita correta é açúcar. Percebeu como o acento é importante? Se não o usamos, podemos alterar a pronúncia correta de uma palavra.
Desse exemplo, outra regra de acentuação pode ser tirada. Paroxítonas terminadas em R são sempre acentuadas. Novamente, palavras paroxítonas que possuem a penúltima sílaba tônica, terminadas em R, recebem acento. Observe mais palavras que enquadram nesse caso: caráter, dólar, fêmur, ímpar e repórter. Até esse ponto, você deve ter notado que as regras de acentuação que envolvem paroxítonas costumam ter em conta as terminações das palavras. De fato, para sabermos se uma palavra paroxítona leva acento ou não, precisamos sempre prestar atenção a como ela termina. Veja mais estes casos: íris, júri, lápis e táxi. O que você percebe como ponto em comum entre essas 4 palavras? Acertou se pensou na terminação i ou is. Disso, uma terceira regra, então, é extraída. Paroxítonas terminadas em i ou is são sempre acentuadas. Leia outras palavras cuja acentuação se orienta por esta regra: biquíni, grátis, oásis. Devemos ainda nos atentar às palavras paroxítonas que terminarem em ão, como sótão. Elas seguem uma regra semelhante, ou seja, parecida às até então vistas. Paroxítonas terminadas em ão, ãos, são sempre acentuadas, mas paroxítonas com essa terminação: bênção, órfão e órgão. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que palavras paroxítonas são palavras que possuem a penúltima sílaba tônica, terminadas em L, R, I ou IS, ão ou ãos, são sempre acentuadas. Vocês farão agora os exercícios de aplicação. Primeiro exercício. Agora você já sabe que, dependendo da terminação, algumas paroxítonas são acentuadas. A seguir, há um conjunto de palavras. Circule somente as paroxítonas que devem receber acento. Vocês farão a leitura de todas estas palavras, falarão em voz alta para vocês observarem qual a pronúncia da sílaba com maior intensidade e circularão apenas as palavras paroxítonas que deverão receber acento. Segundo exercício. Para cada significado apresentado, escreva a palavra correspondente, prestando atenção especialmente à acentuação. Letra A. Pessoa que possui autoridade para exercer liderança. Quem exerce liderança é o... Vocês vão completar. B. Aquilo que pode ser comido. O que pode ser comido é parte do organismo que exerce função essencial à vida. Qual a parte do nosso organismo que vai exercer a função essencial à vida? São os nossos órgãos. Terceiro, em qual destas alternativas a palavra foi corretamente acentuada? Vocês vão observar essas palavras e vão marcar com um X qual palavra está corretamente acentuada. Já no exercício 4, você vai justificar, ou seja, explicar qual palavra você assinalou aqui acima.
Exercício 5. As palavras listadas a seguir são acentuadas pela mesma regra, exceto uma delas, ou seja, só uma foge à regra. Qual é? Então, o que vocês precisam fazer neste exercício? Ler todas as palavras, observar a regra, que ela é acentuada, suas terminações, e marcar somente a que foge à mesma regra. Sexto, por que a palavra anzol não recebe acento se termina em L? Vocês vão me explicar por quê. Já que as palavras terminadas em L, elas recebem acento, mas elas recebem acento se elas forem palavras paroxítonas. Anzol é? Vocês vão pensar e me responder. 7. Em qual destas alternativas a imagem apresentada é nomeada por palavra paroxítona não acentuada? Vocês vão observar cada uma dessas imagens e vão assinalar o X na correta. A primeira imagem, nós temos a palavra açúcar. Vocês vão escrever aqui embaixo, neste espaço, para mim, o nome da palavra e o porquê ela é acentuada. Então, a palavra açúcar, ela é uma paroxítona, ela terminada em R, então ela é acentuada. Próxima imagem, sótão. Abaixo nós temos damasco e ao lado, tênis. Exercício número 8. Pinte com lápis de cor as palavras paroxítonas que devem ser acentuadas por serem paroxítonas que contêm algumas das terminações estudadas por você até agora. Então, vocês vão pintar este espaço que estão as palavras e fazer a acentuação correta. O exercício 9, vocês não farão, vocês seguirão para a página 270. 14. Dê o nome, deve ser palavra paroxítona, do que está em destaque em cada uma destas imagens, cuidando para acentuar corretamente a palavra escrita por você. Como chama esta imagem? Vocês vão escrever e vão observar se é uma palavra paroxítona. A imagem ao lado e a imagem abaixo. Exercício 15. Disponha no mesmo grupo, ou seja, coloque no mesmo grupo as paroxítonas que são acentuadas pelo mesmo motivo, ou seja, terminadas em L, terminadas em I ou IS, ou terminadas em R. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma palavra, por exemplo, estéreo. Estéreo é uma palavra paroxítona terminada em L. Eu vou colocar no grupo 1. Qual a outra palavra que tem essa mesma regra? É acentuada pelo mesmo motivo? Vocês colocarão grupo 2 e grupo 3 da mesma maneira. 16. Assinale as alternativas em que a palavra paroxítona foi acentuada corretamente. Nós temos 3 palavras que houve essa acentuação correta. Quais são? É só marcar. E o 17 e último exercício de língua portuguesa. Ligue as paroxítonas que são acentuadas por apresentarem a mesma terminação. Vocês precisarão ligar esta coluna com a outra por apresentarem a mesma terminação. Agora vocês pararão o vídeo, realizarão os exercícios e depois nós faremos a correção.
Na aula de hoje, iremos falar sobre territórios indígenas e diversidade étnica. Quando eu falo a palavra diversidade, ela significa variedade, pluralidade e diversidade. Diversidade étnica, então, é a união de vários povos numa mesma sociedade. Etnia é um grupo de indivíduos que possuem afinidades de origem, história, idioma, religião e cultura, independente do país em que se encontrem. Lugares diversos podem ser ocupados por grupos que se organizam de formas variadas. Por exemplo, uma cidade pequena apresenta uma forma de orientação diferente de uma grande metrópole. As áreas rurais apresentam formas de organização diferentes das áreas urbanas. Até mesmo nas casas e nos grupos familiares é possível observar que as formas de organização e uso do espaço se diferem. A rotina de sua família não pode ser igual à das famílias dos seus colegas. Em um único país, como no Brasil, encontramos diversas maneiras de falar, vários estilos musicais, diferentes danças e comidas, etc. Se você mora na região Nordeste e conhece alguém que mora na região Sul, por exemplo, certamente encontrará diferenças no jeito de vocês falarem, nas comidas que mais gostam e até no modo de se vestirem. Essas diversas formas de expressão são resultados de manifestações culturais diferentes. O que você entende por manifestações culturais? A língua e a dança de uma indígena são diferentes das de um europeu, que são diferentes das de um asiático, e assim por diante. Isso ocorre porque a cultura ela é o resultado de hábitos e costumes passados de geração para geração, ou seja, é resultado de um processo histórico que vem acontecendo ao longo tempo. Assim, povos que passaram por experiências diferentes ao longo da história apresentam culturas diferentes, como os registros artísticos, a organização política e as ideias religiosas e sociais dos povos passam por esses processos históricos e são também práticas culturais. Observem na imagem cada rosto, cada pessoa diferente, hábitos, imagens, roupas. Toda atividade que executamos se transforma ao longo do tempo e pode ser considerada uma atividade cultural. As músicas que ouvimos, a organização de nossas cidades, o alimento que consumimos, tudo isso pode ser visto como uma expressão da nossa cultura. E tudo isso muda com o passar do tempo. Nossa cultura também está em constante transformação. Um exemplo dessa mudança é a organização da população brasileira. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, a população brasileira se organizava principalmente nas cidades, apresentava um perfil jovem e um número absoluto maior de mulheres. Então, quando essa pesquisa ser novamente realizada, este perfil terá se alterado. No entanto, o território brasileiro nem sempre foi ocupado por um grupo com essas características, como veremos a seguir. Existem indícios de que os grupos humanos habitam o continente americano há pelo menos 11 mil anos. Isso significa que o território que hoje chamamos de Brasil já era ocupado quando os primeiros colonizadores chegaram aqui. Então, quando os europeus chegaram no nosso país, ele já tinha sido habitado por diversos povos. Entre eles, nós podemos citar os povos incas, astecas, maias, tupis, aruaques, gês, caraíbas e patagões. Então, nós podemos dizer que o Brasil ele é um país com grande diversidade étnica. Sua população ela é composta da miscigenação de vários povos que juntos,
formaram uma nova identidade cultural. Como podemos observar no mapa, a América era ocupada por diversos grupos. Na área que corresponde atualmente ao Brasil, as estimativas oficiais apontam que havia, no século XVI, cerca de 2,5 milhões de pessoas organizadas em diferentes povos e culturas. Esses grupos se organizam de diferentes modos, até em um mesmo grupo indígena, como os tupis ou os gês, há povos diversos. Esses grupos eram numerosos no Brasil e distribuíam-se por todo o território nacional. Atualmente, ainda que em número reduzido, as populações indígenas de diversas etnias distribuem-se por algumas partes do território brasileiro. A imagem aqui ao lado nós temos um representante do povo Caigangue, grupo indígena de áreas da região sul do país. Abaixo nós temos as populações indígenas brasileiras. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul, região Centro-Oeste. A quantidade, a cor azul relacionada ao século XX e a cor verde ao século XVI. Populações indígenas atuais. Como observamos, os povos indígenas já habitavam o Brasil no século XVI, em grupos diversos em grandes quantidades. Atualmente, a população indígena brasileira, segundo o IBGE, é de 890.900 pessoas, divididas em 305 povos. Os povos indígenas brasileiros estão protegidos pela lei e têm, desde a Constituição, que é um documento oficial do nosso país, que vai reger, as leis, de 1988, a garantia de demarcação de seus territórios originários, como mostra o artigo em destaque. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Este é o artigo 231 da Constituição Federal do Brasil. Além de a Constituição garantir aos indígenas o direito aos seus territórios, existe também o Estatuto do Índio, Lei de 1973, que instituiu um órgão de proteção para as populações indígenas, a Fundação Nacional do Índio. Então, a FUNAI, ela é um órgão que protege essa população. Embora apresentem algumas diferenças, os modos de vida das populações indígenas têm por princípio, ou seja, a base, a preservação dos recursos naturais, a preservação do que a natureza nos oferece, como a fauna, a flora e a água, abundantes nos territórios ocupados por esses povos, porque eles cuidam dos recursos naturais. Essa abundância faz com que essas áreas sejam disputadas por grupos com interesses diversos, madeireiros, grileiros, que são pessoas que se apoderam ou procuram apossar-se de terras que não são dele, mediante falsas escrituras de propriedade, gerando assim conflitos. Visando proteger e preservar as manifestações culturais dos indígenas, há no Brasil vários processos para a delimitação dos territórios desses povos, com a criação de áreas restritas de proteção, ou seja, espaços que somente essas populações podem ocupar, a fim de desenvolver sua economia e sua cultura. Como forma de reconhecer todo o sofrimento causado pelos colonizadores a esses povos, essas populações,
e com o intuito de tentar preservar essa cultura em nosso país. Há políticas e direitos criados especificamente para os indígenas. Exercícios de aplicação. Vocês farão agora os exercícios 1 a 4. Observe as ilustrações. Converse com o professor e com os colegas sobre as imagens representadas e responda as questões a seguir. Letra A. O que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Então, a letra A, vocês vão me contar um pouquinho o que vocês sabem sobre eles. Vocês podem falar um pouco sobre a cultura, onde vivem, o que produzem, com base também no texto que nós acabamos de ler. Letra B. Qual é a relação que os indígenas estabelecem com a natureza? Explique. Então, que relação que eles estabelecem com a natureza? Porque, embora eles apresentem algumas diferenças, o modo de vida dessas populações tem qual princípio que nós falamos? A preservação dos recursos naturais, da água, fauna, flora. Então, vocês vão me explicar mediante isso. Segundo exercício, observe o mapa. Terras indígenas no Brasil. Aqui ao lado nós temos a legenda, cada cor representa algo. Vocês farão essa leitura e observarão no mapa. Letra A. Agora faça o que se pede. Indique um estado em que há grande concentração de terras indígenas. Então, vocês podem citar apenas um estado. Olhem o mapa, olhem a cor que corresponde e escrevam um estado que há essa grande concentração de terras indígenas. Na letra B, vocês vão olhar novamente o mapa e vão relatar um estado em que há pouca concentração de terras indígenas. Exercício 3. O que é cultura? Estudamos agora na disciplina de Geografia, mas estudamos também na disciplina de Ciências Sociais sobre cultura. Então, a resposta correta para cultura, ela abrange vários aspectos. Podemos falar de valores, tradições, objetos, comportamentos de determinado grupo humano. Então, vocês podem colocar diversos fatores relacionados à cultura. E o exercício 4. Por que é possível dizer que os povos indígenas apresentam grande diversidade cultural? Então, por que nós podemos afirmar que eles apresentam grande diversidade cultural? Nós vimos que os povos indígenas são numerosos e muito diferentes quanto à sua cultura. A língua, os costumes, as crenças. Por isso, nós também podemos afirmar que há grande diversidade cultural.